Fala aí você que gosta de jogar games de terror, mas deixa a televisão no mudo só pra não levar susto. Tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo e por acaso você já se perguntou qual foi o primeiro jogo de terror lançado para os videogames? Pois é, hoje eu quero mostrar exatamente isso, a evolução dos jogos de terror desde o seu primeiro jogo até os dias de hoje. Então se você gosta de levar susto jogando videogame, deixa o seu joinha aqui embaixo porque isso vai me ajudar pra caramba e esses vídeos de evoluções dos games dá um trabalho enorme, mas fica muito legal. Então deixa o seu like aí que vai me ajudar muito. Ativa o sininho também, não esquece de se inscrever no canal para se tornar um player e poder receber todos os vídeos novos. Agora chega de enrolação e partiu pro vídeo. Todo mundo já tá acostumado com os diversos jogos de terror que tem por aí, como por exemplo Resident Evil, Silent Hill, os jogos mais recentes como Five Nights at Freddy, tem o Band Engine Machine e muitos outros. Mas tudo começou em 5 de maio de 1980 com o jogo Mystery House, que foi lançado pro Apple II, que era o computador da época. Na verdade, ele se trata de um game de aventura e não de terror. Assim, pra deixar mais claro, ele tem o título de primeiro jogo de aventura com gráficos, porque naquela época os jogos que tinham era mais ou menos em texto, você tinha que responder as questões e tal, e aí não tinha tanto gráfico modelado, não tinha motor gráfico e essas coisas. Porém, ele é considerado o pai do gênero de terror no mundo dos games por causa de sua história completamente macabra, onde começou a morrer várias pessoas dentro de uma casa e você tem que investigar quem que é o assassino. É legal também você analisar os gráficos, que é algo extremamente simples, mas que pra época foi algo completamente revolucionário. Depois, em 1982, foi lançado o Monster Maze em 3D, um jogo que simulava gráficos tridimensionais, e o que deixava o game de fato assustador era o fato que você estava preso dentro de um grande labirinto e tinha que sobreviver e fugir de um dinossauro. E no mesmo ano também foi lançado o Haunted House pro Atari 2600. Dessa vez se trata de um jogo para um console de mesa, e por mais simples que ele aparenta ser, ele realmente tem diversos elementos do gênero survival horror. Isso porque no game você controla um cara que está preso em uma mansão mal assombrada e precisa conseguir achar a saída antes que seja pego pelos fantasmas. Só que o mais legal é que no jogo, na verdade, você enxerga só os olhos do personagem, e isso muito por conta das limitações que o videogame tinha. Só que é interessante que é justificável dentro do jogo porque você está numa casa mal assombrada e lá não tem luz. Então, de certo modo, essa limitação deixou o jogo mais criativo. E como de costume, tem vários corredores que estão bloqueados, diversos puzzles para você resolver e limite de itens que você pode carregar também. E de começo você só tem um fósforo para conseguir ali iluminar o seu redor. E o terror do jogo se encontra no contexto da obra e nos inimigos que estão correndo atrás de você o tempo inteiro, que são as aranhas, os morcegos e os fantasmas que conseguem atravessar as paredes, que conseguem criar diversas situações completamente desesperadoras que você precisa correr que nem um maluco para conseguir sobreviver. Depois, em 1983, começou a lançar diversos jogos baseados em filmes de terror, como por exemplo o Frankenstein, o Massacre da Serra Elétrica, só que o problema é que eles foram categorizados como jogos de ação, sem contar que você jogava com o vilão e tinha que sair correndo atrás de suas vítimas. Isso deu até polêmica na época porque os vendedores começaram a esconder os jogos da prateleira pra criançada não comprar por causa da violência. E você achando aí que GTA que gerava polêmica, mas não, e o pior de tudo isso é que no jogo do Massacre da Serra Elétrica nem parece que ele tá segurando uma serra lá, parece mais uma torneira d'água. Já o jogo Halloween, mesmo que ele tenha sido categorizado também como um jogo de ação, ele sim tem vários elementos de suspense e terror, já que aqui você controlava a babá e precisava proteger as crianças do psicopata que estava correndo atrás de você, que saiu do hospício. Sem contar que quando ele aparecia, ainda tocava aquela música macabra do filme. E chegando em 1989, foi lançado um jogo que influenciou em muitos aspectos, até mesmo os jogos dos dias de hoje. E eu tô falando de Sweet Home, lançado pro Nintendinho.
Esse jogo foi desenvolvido pela Capcom e baseado em um filme de terror japonês que leva esse mesmo nome, só que ele tem uma mistura de RPG com terror psicológico. E o mais interessante é que muitas coisas que tem nesse game foi repetidas depois, mais tarde, no Resident Evil, como por exemplo a mansão mal assombrada, os enigmas e o mais notável de tudo, os Loads, que são aquelas portas que estão abrindo. É literalmente a mesma coisa. Agora em 1992 foi lançado Alone in the Dark, outro jogo de terror que teve um peso para a história dos videogames. Aqui o seu objetivo era investigar um piano que estava em uma casa que foi abandonada porque o dono cometeu suicídio. E uma coisa legal que acabou ficando para diversos outros jogos do mesmo gênero foi a câmera fixada em um canto do quarto, do cômodo, da mansão, e o personagem ia andando. Isso foi utilizado por diversos games, ainda é usado até hoje. Em 1995 foi lançado um jogo que fez bastante sucesso no Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês, e eu tô falando de Clock Tower, que seguiu a linha direitinho ali do Survival Horror e sem dúvida alguma é um dos jogos mais macabros do console. Aqui você vai jogar com uma garota de 14 anos que se chama Jennifer Simpson e ela foi adotada junto com suas amigas por uma professora. Só que quando ela chega lá na mansão, troca ideia com todo mundo, de repente geral some e cabe a você a descobrir o que está acontecendo e onde foi parar as suas amigas. O jogo tem diversos momentos tensos, a trilha sonora é intensa, sem contar no maluco que tem um tesourão de cortar grama que quer te matar. Com a chegada do PlayStation 1, as coisas começaram a tomar um rumo completamente diferente. E em 1996, chegava o primeiro jogo de uma das franquias mais famosas até hoje. E eu tô falando de Resident Evil. O game foi um sucesso imediato, eles conseguiram surfar muito bem ali na onda dos zumbis que estavam chegando nos anos 2000 e criaram diversas tendências, como por exemplo guardar diversos itens numa maleta que você pode organizar da forma que você quiser e tal, parece um Tetris aquele negócio, mas você nunca viu aquela maleta na sua vida. E depois disso veio aí Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, que foi um outro marco da franquia e tá até os dias de hoje fazendo bastante sucesso. Por conta do sucesso do Resident Evil, diversas empresas começaram a se arriscar criando seus próprios jogos de terror, e daí surgiu várias pérolas, diversos jogos foram fracassados, mas quem entrou nessa brincadeira também foi a Square Enix, que é responsável pela franquia Final Fantasy, e aqui eles fizeram o Parasite Eve 1 e Parasite Eve 2, que até hoje é lembrado pelos fãs com muito carinho, e ele é sim um jogo de terror com vários elementos de RPG. A Konami também fez parte disso, criando uma outra franquia que é lembrada até hoje, o Silent Hill. O jogo tem um terror psicológico muito forte, isso porque você tem que encontrar a sua filha que desapareceu em uma cidade chamada Silent Hill, que é um lugar repleto de inimigos, bichos bizarros, seita religiosa, uma cidade sem luz, repleto de neblina. Esse jogo é coisa de louco.
Basicamente, esses jogos foram os maiores responsáveis pela criação dos diversos jogos de terror que estão saindo na atualidade. E é muito legal que tem jogo novo saindo todo ano. Também podemos ver aí os indies dando a cara, como por exemplo aí o Amnésia, que já se tornou um clássico, Slender, que se tornou um ícone, Five Nights at Freddy's, que se tornou uma franquia e tem jogo praticamente todo ano, e o mais recente, Band and the Machine, que tem uma história completamente elaborada. E isso mostra que ainda tem muito pra se inovar e que tem espaço pra todo mundo. E é muito da hora você ver a evolução mesmo dos pequenos elementos e até os gráficos que hoje estão super realistas e deixa você meio que dentro do jogo. A imersão é muito maior do que antigamente, ainda mais com os jogos de realidade virtual, que dá um cagaço enorme. E eu poderia ficar aqui o dia todo falando pra vocês de diversos outros games de terror, porque tem muitos. Tem aí, por exemplo, The Evil Within, que foi feito pelo mesmo criador da franquia do Resident Evil, o Resident Evil 7, que voltou aí trazendo a franquia novamente com grandes inovações, e até mesmo Silent Hills, que a demo estava sensacional, só que infelizmente foi cancelado. E até mesmo outros jogos que tem uma experiência totalmente online, como é o caso do Sexta-feira 13, onde tem diversos jogadores que precisam fugir do Jason e ao mesmo tempo o Jason é controlado por um outro jogador que tem que caçar todo mundo. Mas é isso, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo, e se por acaso você acha que ficou faltando algum outro jogo de terror que precisava estar nesse vídeo, então comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada, e não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e dar uma olhada nesses outros vídeos aqui bem interessantes. Aqui tem a evolução dos jogos do God of War e aqui tem uma outra lista também interessante. Ah, e eu queria pedir pra vocês sugestões de evolução que eu posso trazer aqui no canal. Comenta aí, sei lá, evolução dos jogos do Crash, evolução dos jogos do Mega Man, evolução da história dos games de ação, não sei, comenta aqui embaixo, beleza? E quanto mais joinha o vídeo tiver, isso vai me incentivar a trazer mais vídeo como esse aqui, porque dá um trabalho de roteiro complicado. Então compartilhe o vídeo aí, porque vai me ajudar muito. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e tchau, tchau!